Sejam muito bem-vindos ao GraçaCast. Eu sou o Benigno Antônio e sempre aqui comigo na mesa, Douglas Garcia. Oi. Isso aí. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre manifestações espirituais. E aí? Tem acontecido muitas manifestações espirituais? Você está falando do meio cristão, evangélico brasileiro? Vamos ficar só no meio evangélico. Evangélico. Só. Tá. Tem acontecido muitas manifestações? Inúmeras. Pergunta que eu acho que é melhor. Todas as manifestações ditas de Deus são de fato espirituais? São produzidas pelo Espírito Santo? Peraí. Nem tudo que é espiritual é produzido pelo Espírito Santo. Essa é boa. Fala mais. Também existe o próprio espírito humano, né? Sim. E também existem espíritos malignos. João fala sobre isso, né? João fala na carta dele que é para tomar cuidado, tem que provar de onde vem os espíritos, né? Sim. Tem que ter discernimento para saber. Sim. Eu acho que a gente está num contexto diferente do que o João ofereceu para a igreja naquele momento. Eu acho que a gente está bem às cegas nisso daí. Isso quer dizer que tem muita manifestação espiritual que vem do Espírito Santo, que a gente não entende como manifestação espiritual, apesar da Bíblia reconhecer como, e tem muita manifestação espiritual que definitivamente não é do Espírito Santo, e a gente está dizendo que isso aí é de Deus. Isso é verdade, é verdade. Eu até comentei, conversando com algumas pessoas, é interessante porque, por causa disso que você falou, tem muita gente que acaba desprezando, de fato, as manifestações espirituais que são de Deus, justamente porque elas têm visto muita manifestação espiritual, supostamente, que não é de Deus e é atribuída a Deus. Então, a gente tem muitos no nosso meio que se tornaram céticos em relação a manifestações. Evidentemente que a gente não está falando especificamente, e é bom que a gente está no começo ainda, né? Vamos falar o seguinte, manifestação espiritual não tem a ver com barulho, não tem a ver com pula-pula, com línguas estranhas, reteté, continua. Rapaz do céu, revelação. Sim, isso. Eu acho que é importante salientar isso. A gente naturalmente é atraído pelo que é mais barulhento, colorido e dinâmico. Isso, o ser humano exatamente. É assim. Né? Então a gente tende a acreditar que as irmãs do Karateka do Circo de Oração, sabe aquelas que... Sim? É mais espiritual do que o adolescente que está quietinho no banco dele. Pelo simples fato de ter alguma coisa, um gestual, sim, algum tipo de linguagem específica. Sim. Ou mesmo quando a gente vai para internamente falando, né? A gente tende a associar como um mover do espírito uma emoção no meu coração ou em mim, e não um ato pelo qual eu escolho fazer ou algo que me capacita a viver algo diferente. Né? É muito o emocionalismo. Eu acho que isso define muito bem. A gente rotula de espiritual o que na verdade é emocional, não necessariamente espiritual mesmo. Exemplo, quantas vezes, não vou falar dos outros não, tá? Vamos falar de nós. Nós não choramos diante do Senhor e falando, Deus, eu quero mais de Ti, ou arrependido de alguma coisa e tudo mais, e passa uma semana a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, sem mudança alguma, que não há alteração de nada na nossa vida, a não ser esse barulho. Paulo não usa a expressão para isso aí, mas eu vou emprestar a expressão dele que ele fala. É como um sino que tira uma lata vazia, barulhenta. Uma lata vazia, Você bate assim, aquele barulhão, mas não tem nada dentro. Tá vazio completamente. E esse grandioso, esse espetacular, ele chama muita atenção, né? Teve uma determinada igreja que, na passagem de ano, fez um mega evento. E uma das pessoas entrevistada pela televisão
Ele falou assim, eu não vim aqui por causa dos artistas, por causa das pessoas. Eu vim aqui por causa de Jesus. Como se Jesus não tivesse em outro lugar. Ou no quarto dele, que ele entrasse lá e fosse orar. Então, as pessoas também associam manifestação espiritual. Então, esse grande evento, né, show da virada gospel, então marcou-se como ali houve uma grande manifestação de Deus, uma grande manifestação espiritual, e aquilo é, de certa forma, o padrão. Né? Meu Deus, que absurdo! Fonte, vozes da minha cabeça. Exatamente. Né? Fonte, acordei hoje desse dia assim. Aí a gente tem mais. A gente, por exemplo, pega algumas denominações, não vamos dar os nomes, mas é fácil de achar. Você fala do nome, vai lá. Bora. O dito culto pentecostal. Senhor é de Deus. Deus é amor. Eu não vou Universal. Falar. Não sou eu, é ele que está falando. Mas vamos lá. Eu tô jogando. Servir a carapuça é comigo. Quem sabe? Então, assim, esse tipo de culto tem que ter pessoas falando em línguas estranhas na hora do culto. Tá, boa. Maravilhoso. Já vamos começar assim? Falar em língua estranha é espiritual? Depende. 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 E porque é muito relativo. Porque se atrapalha o culto, não tem nada de espiritual. Ou tem. Ou tem. Imagina você tá lá com a sua Bíblia aberta. Maligno tem. Muito bom. É uma tática do maligno mesmo, isso, assim. Demônio purinho. Aí eu concordo. Aí eu concordo que isso não é de Deus mesmo. Não é. E, assim, não se espante. A realidade é essa. Imagina, a palavra está sendo exposta, é a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ser explicada, ela vai ser aplicada da forma correta, e no meio da pregação, onde está tudo correndo muito bem, você sabe que Deus está falando ali mesmo pela sua palavra, aí as pessoas começam a levantar, começam a falar em línguas, e dali acabou a pregação. Então essa manifestação, João, citando João de novo, João diria que essa manifestação não é do Espírito de Deus. É demoníaca. Ela não é. Demoníaca, podemos falar que é o espírito do homem. Que aí podemos questionar assim, isso é levado por vários fatores. Também. Eu quero fazer parte do grupinho que fala em línguas, eu não posso ficar para trás, porque senão eu sou menos espiritual. Às vezes não é nem tão consciente isso daí também. Às vezes a pessoa genuinamente está fazendo aquilo de coração puro, tudo mais, mas ela é glossolalia, não é nada diferente disso. Não traz edificação nenhuma. Não traz, primeiro, é complicado falar disso daí, porque a gente tem que tanta coisa antes que tem que ser esclarecida e montada antes de a gente abater o animal, que é assim, o que é falar em língua estranha? Ficar Ei, Tchalascova, é isso aí? Né? Esse é boa, do Decalaitiova. Decalaitiova, eu não sei nem aí, ó. Você não serve para falar em línguas? Eu falo em línguas. É mesmo? Eu falo. Quais idiomas você fala? Inglês, eu não sei, espanhol? Mas eu falo na minha casa, no quarto. Eu tô morando, tentar de falar, eu falo o que aparecer, cara. E outra, se me der vontade de pular, eu pulo. Se der vontade de plantar bananeira, eu planto. Eu não quero saber, não. Mas... No meu quarto, eu e Deus e eu. Aí, para algumas pessoas, isso não é manifestação espiritual. Porque ela só não na está igreja sendo né? É só na igreja. Entendeu? Conclui, que eu tenho uma pergunta para te fazer. O que o povo fala que quer falar em língua estranha é a língua dos anjos, como eu vi muito tempo, né? Anjos. Língua dos anjos, língua né? Dos anjos, muito Gente, que bom. geografia é essa, que maravilhosa. Nossa, língua mas dos enfim, anjos. Não que não possa ser, mas não é. Né? Não que não possa, não que não possa, mas não é. Não é, ok. E as pessoas, o que eu ouvi muito foi a defesa disso com Atos 2. Sim. Com o evento do Pentecostes e tudo mais. Que não tem nada a ver Por isso que eu disse. com a língua estranha que a gente fala hoje, não que é falado hoje, né? Aí alguns justificam dizendo que o milagre está em quem ouviu. A Bíblia não fala isso. Nossa, é uma forçação de texto ali terrível, né? É um malabarismo que assim é muito feio até.
Abrindo parênteses aí, malabarismo, é que nem falar que vinho na época não tinha álcool. Nossa! Assim, é umas forçações de falar, mano, qualquer pessoa honesta intelectualmente vai recusar isso daí de prontidão. E por favor, né, deixe aí o seu comentário e a sua fonte de por que o vinho não tinha álcool na época de Jesus. A fonte? Porque minha mãe falou. Porque o pastor falou. O pastor falou. Porque a igreja disse que é assim, tá? Então, não tinha álcool, tá? Só para constar. Essa manifestação de línguas em Atos 2 eram outras línguas. Sim. É assim como se a gente pensar hoje, um evento internacional e a igreja está lá, de repente a igreja começa a louvar o Senhor e o coreano ouve alguns falando em coreano e o americano ouve alguns falando em inglês e o japonês ouve alguns falando japonês e assim por diante, né? Por isso que se isso acontece, é uma manifestação autêntica do Espírito Santo. Porque de fato é uma manifestação espiritual e ela vai ter a sua chancela pela palavra, porque isso aconteceu em Atos 2. Isso já aconteceu diversas vezes na história da igreja. A gente tem diversos relatos de missionários, né, contando que conseguiram se comunicar com pessoas que falavam outros idiomas. Em momentos específicos, em momentos específicos. Obviamente que não era todo o momento, toda a hora do missionário, todo o tempo do seu ministério em determinado lugar, mas isso aconteceu, a gente tem relatos sobre isso aí. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. As pessoas, né, falam do língua estranha, dizem que receberam. Essa dita língua estranha, ela é a confirmação de fato de que somos espirituais só por esse fato? Oh, Senhor. Não. A resposta curta é não, a resposta longa é não! Mentira. Existe essa ideia, né, no pentecostalismo de que a chancela do Espírito Santo é a língua estranha, né? O que não tem embasamento bíblico para isso. É porque é muito popular. O movimento pentecostal é o maior movimento, né, no nosso país, um dos maiores do mundo. Sim. Então, pela quantidade de pessoas defendendo isso, dá a impressão de que quem fala línguas, ele é mais espiritual. Então, dentro da igreja, a gente acaba tendo esses grupinhos. Então, se fala línguas, ele é mais espiritual. Mas vamos abrir um pouco mais esse leque, assim. Quem revela também é visto com um ar de espiritualidade superior também, né? Porque tem um revela. Você acredita em revelação? Eu acredito. A Bíblia é a revelação do Deus. Não esquiva não. Não esquiva não. Tô falando da revelação de chegar assim, eis que eu te digo, servo meu, você acredita nisso aí? Eu acho difícil porque até as pessoas que falaram predições do Novo Testamento, porque a gente tem isso, né? Pessoas que falaram alguma coisa assim sobre o futuro, ela não começou com eis que te digo. Já começa por isso. Elas simplesmente chegaram e falaram impulsionados pelo Espírito Santo. Eu acredito o seguinte, Deus é tão poderoso e Ele trabalha na sua multiforme graça que se Ele quiser, Ele pode falar comigo, alguém chegar para mim e falar alguma coisa específica. Eu creio nisso também. Porque Deus ele é tão poderoso. E eu acho importante, claro que a gente tem muito para falar ainda aqui, tem muita coisa para ser dita, mas a gente não pode esquecer, nós não acreditamos nessas manifestações também. Eu acredito que a gente vai falar sobre, e precisamos, né, falar sobre o que de fato é manifestação espiritual, autêntica. Deixa pro final. Deixa pro final, né? Vamos chegar lá. Mas que essas manifestações sobrenaturais, eu particularmente reconheço que é possível. Mas eu acho que tem um contexto. Eu já experimentei isso, mais de uma vez. Tanto no contexto pentecostal, de barulho, sapatear, chegar e tudo mais. E no caso do pentecostal, eu estava orando por algo específico há semanas em pensamento. Eu não falava nem em voz alta que eu estava falando com Deus. E aí chega eu saí para ir no banheiro, encontrei o irmão no meio do caminho, já chegou sapateando já. Essa de sapatear é muito maravilhoso, bom. É maravilhoso. E aí já mandou aquela genérica, né? Aí que você está pedindo, qual é a confirmação, não sei o quê. E aí eu olhei ele e eu pensei, tá muito
Tá, meu, até aí até eu falo, né, pô? Tem nada a ver. O cara voltou pra trás, meu, e falou assim, pra você saber que a Deus tá falando contigo, ó, ontem você orou em pensamento no teu quarto isso, aquilo outro. Eu falei, mano, que é isso, tio, tá maluco? Né? É coisa que Ok. só Deus pode fazer. E também já experimentei no meio tradicional também. Só que o envelope é diferente. É muito legal. O produto é o mesmo. A envelope vem diferente. Em vez do irmão chegar e eis que eu te digo, ô, que não sei o que, você está sapateando, ele chega e te dá um abraço e fala, amado, tudo bem contigo? Ó, eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu queria te falar isso, aquilo, viu? Fica tranquilo, Deus é contigo, ó, tal coisa. E assim, parece que é mais humano, assim, sabe? É menos espiritual. Então, eu acho que esse é a mesma coisa. Eu acho que esse é um dos problemas que as pessoas têm em rotular as igrejas tradicionais. Primeiro que é um erro, porque a gente tem, desde a renovação carismática, lá nos anos de 1960, 70, dentro das igrejas tradicionais históricas, um movimento de renovação espiritual que aceita a atualidade de muitos dons. Né? Então, isso é batista, presbiteriana, principalmente, e outras mais. Mas eu acho que aí tem um problema, porque as pessoas acham que tem que ter um tipo de estereótipo para manifestações espirituais. Então, dependendo da pessoa que você contasse esses dois relatos, a pessoa ia dizer, não, esse primeiro aqui ele é mais espiritual. Eu acho que isso tem mais a ver com Deus, e o outro eu acho que foi mais ou menos uma sacada que teve, e a pessoa chegou quando ele falaria isso para qualquer uma outra. Porque parece que a gente tem que ter ou seja, impressão minha, não sei. Sim. Pelo que eu vejo, tem que ter esse perfil específico, aí isso é espiritual. Mas eu não acho isso um problema. Eu acho que o problema é crer que só isso é espiritual. Então, Porque assim, nós somos animais de certos hábitos e nós somos animais sociais. Sim. Então a gente reproduz o que acontece no nosso meio. Então, se a gente aprendeu que para pregar tem que ter o drive na voz e gritar e sapatear, quando a gente pregar, a gente vai fazer o drive na voz e pregar e sapatear. Eu acho que define bem acreditado. Quando em Roma, faça como os romanos. Sabe? Então, assim, que nem eu vejo criança pregando. Eu racho o bico, molequinho, sabe nem falar direito, mas já faz aquele grave, já faz não sei o quê e tal. Já é um mini Marco Feliciano. Porque é isso que ele consome. Para ele subiu ali, tem que fazer isso. Um outro exemplo disso, do mesmo efeito, eu estava vendo semana passada, tem um site chamado Reddit, é um fórum, e tem coisas de humor e tal, eu estou olhando lá, e estava vendo um panda, ele foi criado no Japão, e sempre que ele pega o bambu para comer, ele vai quebrar, e ele faz assim, aquela cara assim, para quebrar. E aí foram estudar o que está acontecendo. Aí vai veterinário, vai estudando. Aí descobriram que ele cresceu com os seres humanos cuidando dele, e os seres humanos, quando ia quebrar bambu, fazia careta, porque não tem força. Não tem a força. Ele, agora que é um urso grande, completo, forte, na cabeça dele, para quebrar o bambu, tem que fazer careta. Então ele mostra o dente, quebra o bambu para depois comer. É muito isso, sabe? Você vai reproduzindo, não sei porquê, mas é assim que está acontecendo, então a gente vai reproduzir. É o efeito de manada, né? É assim que a gente tem que ser, é assim que a gente é. Produto do meio. Produto do meio. Então eu não acho o problema especificamente ser isso. O problema é a gente não amadurecer espiritualmente, ficar dependente disso. Eu acho isso muito problema. Né? Que a gente falou no esoterismo gospel, a oração não é boa. A oração da irmã do coque que é boa. Culto só é espiritual se tiver... nossa, hoje Deus operou nesse lugar. Por quê? Porque teve barulho, porque a gente chorou, porque a gente falou em língua, porque não sei, o nego caiu, outro viu anjo. É aquele negócio. E o culto que é quietinho? Ele não é espiritual. Não é espiritual. Só que o culto quietinho quebrantou o coração mais do que o que é barulhento. Né? Então, assim, a gente tem uma visão muito errada disso, né? Para quem entendeu ou não entendeu a referência, e é o primeiro episódio do nosso podcast, do GraçaCast, Esoterismo Gospel. Então, se você não assistiu, volta lá, o primeiro episódio, e assiste, você vai entender essa referência que ele fez aí, se você não entendeu. E é bem isso. Você tinha falado anteriormente sobre esse tipo de trejeito, e eu estou tranquilo com relação a grupos cristãos específicos
manifestarem a sua espiritualidade de forma específica. Não vejo problema nisso, eu acho que não é. Mas é importante o que você falou. O que não pode dizer que é só isso. Então isso serve para pentecostal, isso serve para tradicional, para batista, para presbiteriano, não. Deus só fala assim. Deus só fala desse jeito. Imagina. Aí a gente cai num problema que nos levou a estar falando sobre isso aqui. Existe um déficit, né, de espiritualidade ou de entender as manifestações espirituais muito grande. Porque a sua fala do começo, né? Aquilo que não é espiritual está sendo identificado como espiritual. E o que Choro, por exemplo. Parece que se chorar no louvor é mais espiritual do que mais espiritual. Chorar. Ou chorar na pregação é mais espiritual. Mais espiritual. Afinal, como é que eu identifico o que realmente é espiritual ou não? O que é a ação do Espírito Santo na minha vida? Como eu consigo identificar isso? E as mídias da igreja é maravilhosa, né? Porque assim, só consegue achar quem tá chorando, né? É incrível. Fica até bonito. Como eu não choro, eu nunca saí nenhum vídeo da igreja para falar sobre eu sou chorão. Eu sou chorão, mas eu tento evitar ficar saindo nos vídeos, né? É bom não aparecer muito. Eu sou chorão, não quero saber não. Eu choro mesmo, porque quando você pensa em Deus, não tem como chorar. Mas assim, eu também choro vendo Marley e eu. Então, isso é espiritual. Então. Eu ouvi uma risada aí. A voz da consciência riu. A voz da consciência está rindo? Porque assim, é como ouvir uma boa música. Você pode se emocionar. Pô, claro. Nossa. E vai. Ouvindo uma boa música, você vai. Né? Aí você vem na igreja, você ouve determinada música. Então você também vai se emocionar. Ainda mais porque tem todo o ambiente propício para isso. Exatamente. Pessoas na mesma vibe, aquela luz, meia luz, mais escurinho, aquele tecladinho no fundo já judiando o coração. Meu, aí você chora. Vai mesmo, você vai se emocionar. A questão toda às vezes, você tá chorando e tá se emocionando ouvindo Sabor de Mel. Ou algo do tipo. Que é horrível. É muito ruim. E, de fato, não há... eu não sou dono de Deus. Eu não sei o que Deus pode ou não fazer. Mas, para mim, é completamente antagônico às experiências dos apóstolos, dos cristãos do primeiro século. E a história da igreja também testifica de que se eles cantassem uma música igual a essa, ou uma música dessa ou semelhante a ela, fosse de fato haver algum tipo de quebrantamento, algum tipo de adoração a Deus. E as pessoas estão falando... O princípio está errado, porque a gente acha que adoração é música. Sim. E adoração não é música. Adoração é adoração. Eu posso escolher louvar e adorar a Deus através da música. Mas assim, eu posso fazer de qualquer outro jeito também. Teve uma vez que o Olivier trouxe a gente pra aplaudir, você lembra? Não sei se você estava nesse culto. Pra adorar, aplaudindo? Aplaudindo, Vamos adorar a Deus através das nossas palmas. E começou aplaudindo, um aplaudiu. Nossa, achei aquilo maravilhoso. Sim, ok. Nossa, saí com a mão ardida, inchada, inchou minha mão. Sabe? Maravilhoso. A gente pode fazer porque eu posso adorar a Deus com poesia. Sim. Posso adorar a Deus em silêncio. Agora eu vou adorar a Deus através do meu silêncio. Né? Mário Barreto França, se eu não estiver enganado, poeta, batista inclusive, escrevia, fazia recital na igreja. Olha isso. De poemas maravilhosos, relacionados a Deus, a criação, a salvação. Não há problema. Sim. É que eu acho que essas coisas, porque querendo ou não, quando a gente, falando dessas manifestações, a gente pensa especificamente, não exclusivamente, mas especificamente sobre o ambiente de culto. A gente vai pensar sobre isso. Não é tanta camada errada, cara. Então a gente vai, manifestação espiritual é sempre quando tem um grupinho, seja a igreja, ou seja 2, 3 grupos reduzidos. Então ali pode acontecer uma manifestação espiritual. Não que não possa. Crê, né? Isso é o que você crê.
Não, eu não creio nisso. Eu digo que acontece. Não, isso é o que o povo em geral fala. Ah, sim, sim. Só existe manifestação espiritual se tiver reunido Isso. e tudo mais. Isso. Nunca individual, digamos assim. Que absurdo, né? Exato. Que absurdo. Você tá perdendo o melhor. É que nem você... Não é. Você só tem entidade com seu pai se você estiver junto com seus irmãos. Sem o seu pai não tem entidade nenhuma. É porque o exercício dos dons, que eles devem acontecer realmente para a edificação do corpo de Cristo, nos parece, com raras exceções, eles sempre são um trabalho silencioso. Ele não é um trabalho exposto, onde as pessoas têm que olhar aquilo e falar, não, está acontecendo uma manifestação espiritual. Aqui está acontecendo... Porque assim, eu fico imaginando o Paulo. Paulo falou bastante sobre espiritualidade, Sim. sobre culto e tal. Sim. Eu fico imaginando Paulo olhando a vida de alguns crentes, olhando o culto, né? Que a gente trouxe para essa ideia de congregação, de ajuntamento, de grupo e tal. Então só acontece ali. Então só vai acontecer ali. Deus não pode agir quando dois caras estão presos e a única coisa que tem para fazer é cantar e orar. O Espírito não pode se manifestar. Por pirraça, né? Não é? Só porque apanharam, falaram, pera aí, que eu apanhão em nome de Deus, aleluia, que coisa maravilhosa, vamos cantar aí. Vamos cantar, vamos orar. Então Deus não pode se manifestar nisso. Não pode haver manifestação espiritual. Ou sozinho, quando você Neemias está preso. ouve do muro caído, ele senta na calçada e fala, ai de mim, meu Deus. Entendeu? Tem misericórdia, pai. Uma oração curtinha, sabe? E agora, pai? E quantas dezenas que a gente tem de pessoas que se relacionaram com Deus em uma situação muito particular, de estarem sozinhos e Deus se manifestou de forma extraordinária. Elias, nossa, assim, como dizem, né, os pentecostais, pelo amor de Deus, no tete a tete. Literalmente fez fogo cair. Entendeu? Fogo caiu. Então Deus está se manifestando, a manifestação espiritual, o cara tá sozinho, tá batalhando lá. Obviamente que o texto fala de outros que estavam em outro contexto e tal, Sim. mas ali naquele momento a gente só tem ele. Então quando você traz essa ideia para um grupo maior ou pequenos grupos, não importa a quantidade, mas sempre plural, então a manifestação é aquilo. Aquilo dali é onde tem que acontecer manifestações e ela vai acontecer. Aí eu acho que essa ideia já ajuda a fomentar a ideia errada de manifestações espirituais. Não que não tenha manifestação espiritual aí. Eu acredito que tenha, inclusive. Eu creio, sim, já por experiência. É como garimpar ouro, sabe? A pepita não vem com ouro puro. A sensação que dá está sempre maculado com alguma coisa. Uhum. Com a cultura, com certos dogmas, com colocar Deus em certa caixinha, né? Assim se manifesta. A manifestação espiritual é o dito batismo com o Espírito Santo, que é manifesto no falar em línguas, né? De acordo com o pentecostalismo. Revelação, saber. Esses dias eu vi no Instagram, o cara revela CPF. Que beleza, hein? Parabéns, ele tem a unção da Receita Federal, essa é a unção dele. Tipo... Como é que pode, né? E edificou no quê? No que foi exortado? No que foi consolado? Não foi nada, absolutamente nada. Quando chora, quando a gente chora, quando a gente pula, quando a gente se emociona, né? E eu entendo de onde isso aí tudo vem, né? Porque a gente fala do pentecostalismo no Brasil, é de um povo oprimido. Sim. Né? É de um povo socialmente, e não só socialmente, mas principalmente marginalizado. Né? Então, ele tem como escape social a igreja mesmo. O pentecostalismo deu voz a essas pessoas, deu esses voz, grupos. deu espaço, deu dignidade, deu foco mesmo, assim. Agora é a sua hora. Você pode sentir, você pode chorar, você pode pular de alegria. Né? Por quanto tempo e até hoje, onde ainda tem, que o único lugar que alguns vão usar terno é na igreja. Sim. Vão colocar uma roupa formal. Um evento formal é a igreja, não é um outro ambiente. Né? Então é daí que vem essas ideias de manifestações espirituais muito assim.
Por que eu tô falando isso? Pra gente não demonizar isso daí, né? Isso daí é coisa de menino, é coisa de um não. Isso é coisa de um povo. Nós, como povo, nós incluímos nisso daí. Eu cresci na Assembleia, né? E qualquer um de qualquer lugar que é brasileiro tá incluído nisso aí também, querendo ou não. Tá muito perto, conheceu. Sim, foi influenciado de adianta, alguma forma. Não adianta. Só que também existe o lado ruim disso daí, né? O lado ruim dizendo que assim, pessoas que não falam língua se sentem sobrecarregadas, se sentem oprimida, pensando, mas calma aí, então eu não sou salvo, eu não sou cristão, o Espírito não habita em mim, né? Então assim, o que está faltando? Você não é espiritual nesse nível, você deve ter pecado. Eu estou em pecado, tem alguma coisa errada, porque o que tem de errado comigo? Então você começa a criar certos estereótipos que não condizem com a realidade, né? Que não condizem mesmo com a realidade. Sendo que isso tudo não é ser espiritual. A glossolalia, que é o falar língua estranha, né? Que você... Literalmente língua estranha. Nem você sabe o que está falando. Ué. Não que a Bíblia não diga que existe isso, a Bíblia fala que existe, mas Paulo diz que no ambiente do culto, se alguém falar assim, que fale no máximo 2 ou 3. E tem que ter intérprete. Né? Se não, fale para si só e resolve com Deus, cara. Ou seja, se estiver falando vários em línguas... É antibíblico. É antibíblico. Sem interpretação. Eu não vou dizer herético, mas é antibíblico. Você está indo contra uma diretriz bíblica clara. Sim. Paulo é claro nisso, né? Mas o que é essa? A Bíblia não fala. A Bíblia não explica isso. E ponto, acabou. É uma manifestação espiritual que Paulo pincela, né? Ele comenta e fica por isso mesmo. Acabou. Né? E Paulo, só para constar, não tinha problema com isso, tá? Porque ele começa falando assim, se for para falar em línguas, eu vou falar muito mais do que vocês. Aí tem gente que fala assim, não, porque Paulo falava talvez 4 idiomas. Não é disso que Paulo está falando, não. Ele está falando realmente da manifestação espiritual desse dom. Mas Paulo não era covarde, porque ele tinha estatura de varão perfeito, né? Então tinha todos os dons, tudo não sei o quê. Paulo... É provável que ele tenha mesmo. Tenha tido mesmo. Eu não duvido. Eu não duvido disso. Então, assim, é um perigo pra gente, né? A gente como igreja manifestar isso. Assim como é um perigo, na minha opinião fecal, porque a minha opinião é isso, o oposto, né? O dizer que não pode. Isso daí é coisa de demônio. Isso daí tá errado. É coisa de herege. Isso é coisa de herege. Isso é heresia pura. Você não sabe o que você está falando, é demônio purinho. Deus jamais se manifestaria dessa maneira, mas já ouvi essa já. Deus jamais faria. Rapaz. Então, o fim de estarmos falando sobre isso aqui é justamente esse. Porque a ideia de discutir, a gente não vai resolver o problema, obviamente. Se fosse fácil... 300 anos. Se fosse fácil, estava tudo tranquilo, mas não é esse o caso. Mas a questão é olhar os dois lados. Então, o problema, eu acho, é a gente estabelecer extremos. Né? Então, ser espiritual é assim, é dessa forma. Ou ser espiritual é não ser daquele jeito. É ser o contrário disso, né? O que você falou. Isso é coisa de demônio, Deus não vai agir desse jeito, eu não imagino Paulo assim, né? Eu não imagino, maravilhoso. Sempre essa Deus resposta, não couber na minha estrutura de pensamento, então não é Deus. E eu acho que aí tá a questão da manifestação espiritual, porque a gente tem alguns círculos considerados tradicionais, mais conservadores, onde as pessoas acham que pelo fato de seguir uma cartilha, aquilo a torna mais espiritual, aquele culto, aquelas pessoas, elas são espirituais, a manifestação espiritual, ela acontece no profundo, no íntimo da alma, e às vezes não. Às vezes não porque as pessoas se tornaram tão áridas, tão fechadas dentro da sua própria caixa, não é a outra, mas é a deles. E aquilo também não é manifestação espiritual. Ela não é porque não nos faz enxergar Deus da maneira correta, e o pior disso é a gente começar a dizer, não, Deus não trabalha assim. Mas aí agora é a minha vez de pegar as palavras de Paulo emprestada. Mas você é vaso. Como é que você vai dizer pro oleiro o que tem que fazer?
Como que você Por que consegue? me fizesse assim? Por que me fizesse assim? Não me enche com isso aqui não, que eu fui feito pra óleo. Mano. Se seu Deus vazar, apanha. Toma um tapão. Cala a boca. É, bem Não, isso. Eu te fiz do que eu quiser, cara. Eu acho que Deus fica olhando e pensando, realmente, podia Ele dar uma palmada ele de um lado do longânimo, outro. ele é Longânimo. Mas dá pra imaginar, assim, a vontade dele quebrar todos esses vasos. Acho que às vezes não passa vontade, não. Eu mesmo já que, olha... Ah. Inclusive, tô num processinho aí que, mano... Eita, Deus. Tá sentindo a mão do oleiro quebrar mesmo, de verdade, Tá ficando, né? não. Depois que quebrou, tá moendo. Bota num pilão, tá fazendo... Sabe? Depois do purê, agora tá virando pó. Tá. Triturando até o último. Até o átomo, eu acho, cara. Porque, olha, tem que ser louvado. E ele pode fazer isso. A questão dele... Exato. Ele faz o que ele quer. Como que é dele, concorda? A questão é essa, ele pode. Por isso que nós não dissemos e não concordamos com a ideia de que Deus não possa se manifestar em um ambiente pentecostal. Né? Eu acho que a gente tem outro problema para falar aqui. Qual? Porque hoje a gente vive em evidência o neopentecostalismo. Sim. Eu acho que o neopentecostalismo ele não é cristianismo. Caramba! Ele não é. Você vai meter uma dessa mesmo? Ah, vou. No peito assim? Sem vou. massagem? Nenhuma. Então, não, não, peraí. O neopentecostalismo não é cristianismo. Não é cristianismo. Da frase, inclusive, vai postar em rede social. Rapaz. Voz da consciência, marca aí que eu quero postar essa frase aí. Certo. Não é. Eu acho que não é. E eu acho que o neopentecostalismo, ele está contribuindo para mostrar para as pessoas um tipo de manifestação espiritual que é enganosa, que é mentirosa. Então, você citou, por exemplo, o caso de revelar CPF. Dificilmente você vai encontrar isso numa igreja pentecostal de verdade. Não encontro. A igreja pentecostal virou tradicional, cara. Virou tradicional. Em alguns contextos, sim. É. Por isso que é um movimento de resgatar o culto pentecostal, né? Aquela coisa toda, os hinos que só pode cantar aqueles. Sim. Né? Tem até a Bíblia do culto pentecostal, tal, que os caras criaram, porque eles querem voltar a ter esse tipo de manifestação própria que eles criaram. Então o que a gente está vendo muito hoje dessa espiritualidade é neopentecostalismo. Sim. Então a gente tem visto eles. Que é engraçado porque de um lado tem um extremo, né, dessas experiências absurdas de revelar CPF, de Deus fechar caixão, né? Não, eu acredito, Deus ele pode fazer tudo. É que todo culto 3, 4 assim, caixão fechado. Não, essa Não parte nada, de caixão fala, fechado, essa parte fala. vamos por parte. Abre o seu coração. Parte de caixão fechado, não é nem questão assim de Deus pode se manifestar. Não, para. Assim, seja honesto intelectualmente uma vez na vida, pelo menos. É maracutaia isso daí, é pilantragem. Nossa, maracutaia, exatamente. Pilantragem isso daí. Charlatanismo evangélico. Eles não são evangélicos, né? Eles não são evangélicos, eles não são crente. Teve um episódio que eu tava na igreja, na época pentecostal, e quem foi pregar foi minha irmã. E ela leu um texto, falou outra coisa e começou o show, né? Muito bom. E eu chorava, eu tava bem na frente, eu chorava, mas eu chorava de desespero. De falar, Deus tem misericórdia do seu povo, pai. Sabe? Eu sou assim, eu choro de raiva também. E aí, ela veio pro meu lado. Veio pro meu lado, eu chorando, olhando pra ela, que minhas bochechas rosa, assim. E ela, Deus vai dar vitória pra você. Aí eu olhei assim, falei, é o meu irmão que tá no hospital, Deus vai curar ele? Vai, Deus vai curar seu irmão, e não sei o quê. Ela falou. Mentiroso, você não tem irmão. Eu falei, mas eu não tenho irmão, não. Aí ela sapateou pro outro lado e foi embora. Entendeu? Tomei a chamada do pastor depois, tomei. Mas moleque, né? Mas eu gostei dessa. Então, assim, tem a pilantragem. Outro ponto, eu ia falar 2 pontos, gente, qual que era o outro? Outro ponto, Deus não vai se manifestar assim. Deus se manifesta de diversas maneiras, mas ele não vai contra a sua palavra. Concorda? Sim, nunca. Então assim, não pode haver manifestação espiritual que é contrária à palavra. Perfeito. Então, Deus, ele não se encaixa na minha cabeça, mas ele não vai contra a sua palavra. Então, Sim. Existe algum critério para a gente olhar e falar, isso aqui não é de Deus. Por quê? Por conta disso, daqui na Bíblia. Por conta da palavra dele. Né? Então tem esses 2 pontos. O primeiro ponto, que é a pilantragem, eu acho que é assim.
Quem cai nessa é porque quer cair. Que nem golpe já Golpe do WhatsApp? tem uns golpes assim que só cai quem é pilantra também, sabe? Sim, por quê? Se o cara vem te oferecendo R$ 1.000, você tem que dar 100 pra ele? Tipo, um negócio absurdo, tipo, enfim. Eu não sou bom de golpe, então não me vem nada à mente agora. Mas tem golpe que só cai quem é ganancioso, quem não tem escrúpulo e tudo mais. Então essa primeira parte isso aqui é pilantagem, não vai nisso. Eu acho que quem vai nisso de maneira genuína, cara, tá seguindo o seu pastor, eu acho, sabe? Então assim, que você fala que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Então as ovelhas do capeta também ouvem a voz dele e segue ele, exatamente. Tá tudo tranquilo, né? Mas eu tenho esperança por aqueles outros que falam, isso tá estranho. Sabe? Porque no meio pentecostal, pelo menos de onde eu cresci, tinha tanto isso, tanta gente assim. A grande maioria fala, cara, isso não é de Deus, meu. Isso tá diferente, não é assim que funciona. Então para esses, eu acho que assim, precisa analisar de segunda palavra todas as coisas. E todos os espíritos, provar todos os espíritos. Provar para ver de onde eles procedem. Exatamente. Essa é a recomendação bíblica. Exatamente. E para esses eu acho que há esperança. O primeiro grupo eu acho que tem muita esperança, não. Não, porque eles querem isso. Eles querem. Então Deus dá o que eles querem. Eu já fiquei bravo com essas coisas, sabe? Com esses pastor pilantra. Mas daí eu lembrei que a Bíblia fala assim, que chegará o dia em que angariarão para si falsos mestres. Ou seja, eles que vão trazer para si os falsos mestres, como tendo comichão nos ouvidos, né? Não, existe falso mestre porque existe falso crente. Ponto. Então assim, cada um tá sentado. É o time dos camisas com sem camisa, sabe? Os casados solteiros? Cada um tá no time certo. Tá, exatamente. Vocês estão no lugar que vocês querem estar. Estão no lugar que querem estar e estão no lugar que vocês pertencem. Eu também me preocupava muito, esquentava muito a cabeça com isso. Deixei por esse motivo, porque eles estão cumprindo exatamente o que a Bíblia diz sobre eles. E é o que eles querem. Ótimo. Exato. E assim, orando para que haja esperança, para que Deus leve essas outras pessoas que estão questionando, estão com essa dúvida, que realmente estão olhando e falando, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não procede. E eu creio, porque a gente tem exemplo inclusive de pastores hoje, que eles começaram a caminhada de fé numa igreja neopentecostal. Obviamente que alguns deles, Augusto Nicodemos, por exemplo, que começou, né, ele começou numa igreja que não tinha não tinha nada a ver, obviamente não é o que ela é hoje, né, havia muita diferença de décadas atrás, mas mesmo assim não é compatível com o que ele aprendeu e foi vendo ao longo do caminho. Sim. Então ele viu que, de fato, ele precisava procurar uma outra igreja. E tantas outras pessoas que a gente conhece, que são conhecidos, famosos no nosso meio evangélico, que tem alguma contribuição como pastor, como teólogo e tal, que começaram assim. E foram chamados por Deus, estão em outras igrejas. Não quer dizer que estão apenas em igreja batista ou presbiteriana. A gente tem ainda na Assembleia de Deus e está ótimo, não tem problema nisso. São crentes verdadeiramente em Jesus. Então, eu tenho um problema muito sério com essas manifestações espirituais que o neopentecostalismo trouxe e elas meio que se tornaram padrão hoje. Por exemplo? Estava morta, uma heresia que estava morta. A transferência de unção. Não. Não. Cara... Essa coisa diabólica estava morta. Guarda-chuva espiritual. Cobertura espiritual. Também é outra. Mas vou ficar só na transferência da unção. Até porque a gente teve um grupo famoso no Brasil, que supostamente era de uma igreja tradicional, em que eles fizeram transferência de unção. Dos líderes mais antigos, evidentemente, para os líderes mais novos. Então, foi um grupo conhecido no Brasil. Não me olhe assim porque eu não vou falar qual que é. Eu tô olhando com assim, só tem esse olhar só, não tem outro. Tá querendo que eu fale, não vou falar não. Mas se apertar um pouquinho, eu acabo entregando aqui o nome. Não você não precisa falar, mas se você fosse falar, você falaria o quê? Eu falaria que é o Diante do Trono. Tá. É o Distante do Trono. Não pode. Eu vou viajar de avião. Então, eles fizeram a transferência de unção. Já estava morto isso aí. Isso aí vem com o Benihim.
Algumas pessoas engoliram, Não só isso, né? mas principalmente ele, né? Engoliram que o Benny Hinn mudou. Algumas pessoas engoliram isso. Mas como é que você conhece o coração? A questão de conhecer o coração. Quando Jesus teve um encontro com o Zaqueu, o que é que Zaqueu fez? Se eu tivesse defraudado alguém, eu vou devolver e restituir todo o dinheiro. Então, assim, eu acredito quando devolver o dinheiro. Quando ele começar a devolver o dinheiro, entregar o dinheiro para se converter de cesta básica, apoiar missões em vários lugares do mundo, aí eu acredito que, de fato, ele mudou. Então, ele tinha muito essa transferência de unção. Mas passou, cara. Parece que tinha acabado isso. Tá voltando agora tudo de novo. Pastor, o líder espiritual, toca, as pessoas caem no chão porque sentiram a unção, sentiram o poder de Deus. E aí, a gente olha principalmente essas igrejas que são conhecidas em rede social, que às vezes é um grupo pequeno, mas ele é muito forte. A mídia da igreja é muito forte, mas ela não é um grupo expressivo. É o sino. É o sino que tinha, vai estar vazio, a lata vazia. Exato. Barulhento faz pra caramba, muito né? barulho. Então, aquilo é manifestação. Aquilo ali, Deus está ali. Porque as pessoas estão caindo no chão, estão estribuchando, estão tremendo. Então não é. Essa é pilantragem. Pilantragem. Isso. É isso. Então, essa forma, por isso que eu disse que neopentecostalismo não é cristianismo, não tem nada a ver. E ela tem suas formas sutis, até te convidar a sentar para tomar café com Deus Pai. Então você acha que isso daí é espiritualidade, isso é manifestação... Vai dar muito errado esse podcast. Espiritualidade, e não é. Não é. E não é. E aí parece que tem que ser em todo lugar desse jeito. Tem que ser... Se Deus não agir assim, se não acontecer assim, então não é Deus que está agindo. Eu vou falar a ação e você me fala se é ou não é espiritual. Chorar no culto. Talvez. Não, o fato de chorar é espiritual? Em si, não. Em si não é. Em si, não é. Em si não é. Em si, não é. Posso chorar? Ok. Sim. Cair não são. Rapaz, aí agora esse eu sou cético. Eu falo que é não e pronto, acabou. Não tem essa. Então, é justamente por isso. Porque mesmo que uma pessoa muito piedosa, que estivesse muito próximo de mim, falasse isso, que caiu no poder, eu acho que eu só engulo se a pessoa fala assim, eu quis fazer isso. Aí é diferente. Aí continua. Assim, eu estava tão emocionado que eu não quis saber de mais nada, nem de ficar em pé, só quis sentir aquilo e tudo mais, e aí eu me joguei para trás e acabou. Ok, mas não é isso, não é mais espiritual. Não. Falar em línguas estranhas. Olha aí. Olha aí. Truco! Se for falar com você para edificação própria, aquilo pode ser espiritual. Pode ser espiritual. E se você se dirigir à igreja, precisa haver um intérprete. Sim. Só que olha aí nas redes sociais, pesquisa aí no YouTube, pastores, pregadores, homens e mulheres falando em línguas e outro interpretando, que não é essa a interpretação, tá? Não é essa. Porque tem muito pregador famoso aí que chama alguém e começa a desfilar na igreja falando em línguas e vai vir na interpretação, e a interpretação do que ele fala sempre é alguma coisa direcionado ao movimento que está acontecendo ali. Ao que organizou, esse tipo de coisa. É igual uma missionária que tem aí, que toda vez que ela prega, que Deus revela e profetiza, é sempre para o pastor da igreja. Olha. Então, eu fico... A sniper, atirador de elite. Eu fico preocupado com esse tipo de manifestação espiritual. Mas continue. Como eu continue. falei, eu não fico mais não. Eu não ligo mais. Cada um come o que quer. Fala em língua estranha, profecia. Essa aí é boa. Queimar, escrever no papel as maldições hereditárias e queimar no... Não tem nada mais diabólico do que isso, cara. Isso é coisa de macumbeiro gospel. Boa. Rodopiar no manto. Aí você pode colocar aí junto aí o karatê, os pulinhos. Isso é pipa espiritual? Não é, cara. Não é manifestação espiritual. Complicado, né, cara? Não é.
o barulho por si só não traz espiritualidade, né? Não. E não traz efeito. Volta ao que você falou, é o sino, né? Que só faz barulho, lá tá vazia. Então, como saber o que é realmente a ação do Espírito Santo? Aí nós vamos lá. Eita, já vamos já? Ou vamos enrolar mais Vamos mais? Vamos lá. Então, porque assim... Eu tô me irritando com as manifestações erradas. Eu sempre gosto de olhar o exemplo quando eu vejo... Eu me consolei por isso. Quando eu via... Primeiro assim, todo mundo tem um passado. Antes que sejamos acusados, todos temos um passado. Quando éramos meninos, fazemos coisas de menino. Depois que nos tornamos homens, passamos a fazer coisa de homem. Eu tô cagando. Então, assim... Hoje também só faço coisa errada. Antes que alguém nos acuse, falando, eu te conheci na época do pular no pé só, tal. Pois é. Hoje eu pulo mais alto. Meu passado me condena. E meu presente me exorta, viu? Exato, boa. Nem combinamos isso. Se tivesse combinado, não daria tão certo. É verdade. Então, vamos lá. Essas coisas, né, que vão acontecendo, tal, essas igrejas, tudo isso, e as pessoas falam, não, é isso aqui, Deus está ali, Deus está se manifestando, e eu me consolei em olhar para aquilo tudo, e aquela ira, aquela revolta, como pode as pessoas desprezarem a genuína voz de Deus, desprezarem a sua palavra. Eu já fiquei bravo até com Deus, já como Deus permite o negócio Como Deus permite. Sabe como eu fui consolado? Lendo Apocalipse. Porque tem uma igreja... Vai tudo pro inferno, vai tudo queimar no inferno. Vai tudo sendo destruído no Amargedon. Irmão bravão. Um irmão deixado para trás. Irmão... Tem uma igreja em Apocalipse, da 7, sim, que Jesus fala com ela em que, aparentemente, é tudo perfeitinha. E Jesus termina dizendo para ela assim, vocês acham que estão vivos, eita, mas vocês, na verdade, estão mortos. Laodiceia? Sardes. Vocês acham que estão vivos. Então, eu me consolei com isso. Você é doido. Porque tem muita gente achando que é de Deus, é assim, dessa forma, e, na verdade, essas pessoas estão mortas. Porque Jesus disse que elas estão. Porque a igreja de Sardes era assim. Elas eram dessa forma. Sim. É um dos textos que bota medo em todo mundo que é genuinamente cristão, sabe? Porque tem que trazer temor. Tremor. E tremor, e assim, esse aquele que fala assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, expulsamos demônios, temos sinais maravilhas. Você fala assim, nunca te conheci, cara. Não sei quem você é, não. Você eu não conheço. Então. Esse medo, principalmente na adolescência, começo da juventude, me atrapalhou um tempo, pô. Fiquei, e agora lascou. Aí você vai lendo mais a Bíblia, vai estudando mais, vai aprendendo mais, vai convivendo mais, vai tendo mais intimidade, você fala, não é bem assim, pera aí. É só conhecer só, cara. Entendi, então é diferente. É muito bom, né, quando o Espírito de fato fala a nós, pela sua palavra, né, pela maturidade da caminhada cristã, e a gente começa a entender essas coisas. Sim. Começa a acalmar o coração mesmo. Acalmar o coração. É a alegria da salvação mesmo. Derramada sobre nós. Eu por exemplo, tinha pavor de não falar em línguas. Então, eu achava que era uma porcaria. Não que eu seja tão melhor hoje. Mas eu me achava péssimo, horrível. Agora, hoje eu tenho certeza, mas não por causa disso. Não por causa disso, hoje eu tenho certeza, mas não é por causa disso. Porque traz aquela sensação sobre você de que alguma coisa está errada, que a gente já falou uns minutos atrás, a gente falou sobre isso. Né? Você não é adequado para estar ali. Exato. Então eu não consigo ter nenhum tipo de experiência real com Deus, porque eu não acessei, as palavras da moda hoje, né? Eu não acessei, eu não desbloqueei esse nível. Virou. Deus virou um jogo de RPG. Entendeu? Você precisa disso. Então, tinha essa impressão de que tem alguma coisa errada. De que é algo errado, de que você não é adequado, de que a sua experiência com Deus não é validada, de
Que você está em pecado, um pecado desconhecido, que você não sabe de onde vem. Aí você tem que buscar lá dentro onde que eu errei. Na ceia. Na ceia você vai olhar a si mesmo, lá né? dentro. O que eu fiz? Hoje é o dia que eu vou falar em línguas. É hoje que vai bradar o céu. E eu vou aqui rodopiar. Vou mesmo saltar no pé só. Aí passa o tempo e a gente conhece Deus pela sua palavra. A gente é inundado, de fato, por essa graça de Jesus, né? Por essa presença real do Espírito. Aí a gente começa a observar, e glória a Deus por isso, que Deus é maior do que, como você gosta de falar, Deus é maior do que a minha teologia. Nossa. Deus é maior do que a minha denominação. Espantoso é quando você entende isso. É. Assim, estava cego e agora vejo. Sabe? Estava cego, agora vejo. Estava cego, agora vejo. Isso. Então, Deus é maior do que essa manifestação. Deus é mais do que isso. Deus não pode ser só isso. Deus vai além. Ele está infinitamente além do que isso daqui. E aí, a gente começa a procurar, de fato, uma manifestação do Espírito que tá tudo bem se não chorar. Sim, porque o choro não é o que não é a manifestação do Espírito Santo não é o choro. É. Ou seja, se eu chorar, os filhos manifestações, se eu não chorar, não é o choro. A manifestação do Espírito Santo não é o choro, não é o pulo, não é a queda, não é o barulho. Não é o rodar, não é o cair. Não é o rodar, não é o cair. Não é ser arrebatado ao céu ou ao inferno. Não é televisão. Não é. A manifestação do Espírito Santo não é a emoção. Né? Sentir um êxtase assim. Uma epifania, que nem o Homer no filme do Simpsons. Você teve uma epifania. Nossa, você tem uma epifania. Eu esqueci que eu vejo o céu aberto. E você continua a mesma coisa. Até porque eu lembrei de Paulo aos Coríntios, né? Vocês são tão espirituais aí que entram em êxtase, até palavra de blasfêmia tá saindo da boca de vocês. Mas vocês não são espirituais? Vocês não tiveram esse êxtase aí? E eu já falei isso para alguns adolescentes que eu estava acompanhando, né? Ser espiritual não é chorar no culto e bater palma. Para mim, como eu falei para eles, né? Para mim, ser espiritual é um adolescente falar, mãe, posso ir na festa tal? E a mãe falar, não. E ele calar a boca dele, eu entrar no quarto dele e ficar quietinho na dele, porque ele é um pai e mãe. Essa é uma manifestação Isso é espiritual. Isso manifestação espiritual, assim, é o colérico, aquele que é irado, tem a oportunidade de extravasar sua raiva e escolher não fazê-lo. E falar assim, não, tá bom, fique em paz. Manifestação espiritual ela frutifica de maneira real na nossa vida. Eu orei ao Senhor arrependido de um pecado e eu nunca mais o fiz. Ponto. Sabe? Aquilo lá eu determinei que, não para Deus, para mim, aqui eu não tropeço mais. E caiu o céu, aqui eu não tropeço mais, malandro. Isso é manifestação espiritual. Aí a gente começa a ver o Espírito agindo ali. Eu olho para trás e falo assim, aliás, eu olho para mim hoje, eu comparado com Cristo, um bosta, eu sou um bosta, assim. Nossa, hein? Ainda bosta serve para adubo. Assim, eu é menos que isso. Somos dois. Somos piores do que imaginamos. Adoro aquela frase de Spurgeon que fala que assim, quando falarem mal de você, fique tranquilo, você é pior do que é verdade. Aí ouviu que falou de você, falou isso aí, ele falou isso que ele não me conhece. Me conhecesse ia ser pior. Deve ser pior. Agora voltando. Mas eu olho para trás e eu vejo claramente o Espírito Santo edificando a minha vida, o meu ser, o templo dele, para a glória de Deus. Né? Então, o que é manifestação espiritual? Isso pode vir com choro. Sim. Isso pode vir com choro, mas isso não dito. É o choro. Que seja dito. O choro pode acompanhar. É que nem o açaí. Vai, continua. É que nem o açaí. Você gosta de açaí? Não. Eu também acho. Agora vai dar muito errado. Agora vai dar muito errado o podcast, porque a gente pode falar mal de qualquer coisa, menos do açaí. Mas eu vou falar, eu não gosto de açaí, pra mim tem gosto de terra. Também. Já comeu terra? Já comi terra. Eu fui uma criança muito curiosa. Você vai comer açaí, aí você coloca. Eu mesmo, sou obrigado a comer açaí, aí eu coloco
paçoquinha, banana, Nutella, chocolate, Leite ninho, leite condensado, morango, uva, Isso. maçã, salada mista. O gosto do açaí ficou lá e lá fora. Não Ótimo. tem mais. Ainda é açaí? É. Ainda é açaí. Agora, o açaí é o açaí, não é o leite ninho, não é? Exatamente. Então, assim, o açaí é a ação do Espírito Santo. O choro é o leite ninho, leite condensado. Né? Sim, pode acompanhar. Pode acompanhar, mas ele não... Não é o não foco. Não é o foco. Não é o foco. Até porque, assim, a gente tem várias pessoas, né, que disseram... Eu, particularmente, conversando com pessoas, vendo o testemunho de alguns irmãos antigos na fé, e as pessoas, eles falarem abertamente, eu nunca fui de chorar, eu nunca fui de sentir um arrepio, eu nunca fui de me emocionar. Aí você vai ver a vida da pessoa comprometida com a palavra, uma vida santa. O fruto do Espírito Santo manifesta, fruto do Espírito, né, pessoas que oram, mas oram de verdade. Sabe? Mas oram de verdade. E nunca sentiram nada disso. Nunca tiveram. Não que isso é um problema. Repetindo, para que seja claro. Mas não é... E essas coisas por si só. Elas podem acompanhar. Elas podem ser um acompanhamento. Sim. É engraçado. Eu tenho até um testemunho engraçado sobre isso. Porque, assim, um dia eu pedi para uma determinada igreja, para o grupo de louvor cantar um hino. E aí, chegou na hora, eles mudaram. Eu já falei, algumas pessoas sabem desse testemunho. E eles decidiram mudar. Tava combinado de cantar aquele, mas na hora eles mudaram. E é engraçado porque, assim, tinha um irmão na igreja, o mais sério de todos. Mais sério. Sabe, assim, era o jeito dele. Ótimo. Sim. Não tinha problema. Não é que, quando eles decidiram trocar o louvor e cantaram outro louvor, esse irmão chorava igual uma criança. Você vê que coisa? Eu não posso controlar Deus. Não. Eu não posso. Na verdade, o que eu queria é meio que uma idolatria, né? Eu queria que fosse aquela música para que causasse alguma coisa e acho que não é idolatria, mas a gente faz o que pode, né? Faz o que pode. A gente faz o que pode, assim. Chega perto, né? Escutar os ouvidos e pregar os telhados. Vamos lá. Então, assim, essas coisas podem acontecer. Eu não vejo problema nenhum. Mas não é a manifestação em si. Não é manifestação. Não é manifestação. É legal quando você emociona, é legal chorar, é legal... A gente chama isso de quebrantamento, né? Faça isso, ótimo, maravilhoso. Maravilhoso, só que seja deixado, levado pelo Espírito Santo genuinamente a isso. Sou jovem, fui no culto, me quebrantei, sabe, chorei, me arrependi. Como saber se isso foi o Espírito Santo? A sua vida mudou? Exato. Porque eu ouço e vejo coisas que são tão discrepantes com a realidade que eu não entendo como que as pessoas ainda fazem. Por exemplo, só um segundo. Garganta tá pedindo arrego. Imagina, Benito, que eu chego aqui pra você e falo assim, Benito, é o seguinte, desculpa o meu atraso, mas eu tava vindo pra cá e eu vim a pé, né? E aí, pra vir pra cá, eu atravessei o Rodanel, a pé mesmo, fui atravessar. Você acredita que quando eu tava atravessando, veio um caminhão, acho que tinha umas 50 toneladas do bicho, cara. Era um quadritrem, já viu o quadritrem? Carregando chumbo, a 180 por hora. Que ele pegou e encheu em mim, meu. Mas pegou assim, mas meu, arrebentou. Por isso que eu atrasei. Aí você me vê assim, roupa branquinha e tal. Você vai acreditar no que eu tô te falando? Capaz, né? Ou você tá mentindo, ou Deus operou lá na sua vida de maneira... Extraordinária. Chama a Globo. Só chama a Globo. Porque olha, que nem aquela capa do Superman segurando a criancinha assim, o cabelo batendo nele, sabe? Bom, qualquer pessoa em sã, em consciência, que tem um mínimo de sanidade vai falar que eu tô mentindo, que isso não aconteceu. Mas é normal sair do culto e falar que eu tive um encontro com Deus, Todo-Poderoso, e continuar a minha vida do mesmo jeito. E não ser alterado em nada. Meu, se você teve um encontro com Deus, cara, você é alterado. Sim. Não permanece o mesmo, não é possível, não tem como. Porque a realidade... a gente tem alguns personagens na Bíblia em que a história narra que eles tiveram um encontro com Deus. Deus falou, inclusive, com alguns pessoalmente. E todos eles, a dinâmica... Até os mais no passado,
que viviam atolados em idolatria, e era o contexto deles, a dinâmica de vida deles mudaram. Sim. Né, para apontar para o Deus verdadeiro. Então, quem tem um encontro com Deus tem uma vida transformada, tem uma vida mudada. Sim. Né? Então, assim, se ele teve um encontro com Deus, ok, ele não vai contar mais essa história. Ele não pode. Não, ele não pode. Ele não pode mentir mais. Os nossos desejos são alterados. São alterados. Os desejos são alterados. Isso não quer dizer que a gente vira santo da noite pro dia. De forma nenhuma. Mas certas coisas são alteradas sim. Essa é a verdadeira espiritualidade, ok? E quando isso de fato acontece, seja num ambiente privado, eu sozinho no meu quarto, eu orando com a minha esposa, em casa com os meus filhos, o que quer que seja, pode acontecer. E também dentro do contexto do coletivo de igreja, do ajuntamento de pessoas. Essa manifestação espiritual, elas acontecendo, ela tem que afetar a vida das pessoas. Ela tem que ser alguma coisa que vai alterar significativamente a forma como as pessoas vão olhar para a sua própria realidade. Sim, sim. E elas precisam apontar para a eternidade. Sim. Então nós vamos viver agora de forma diferente. E manifestar Cristo. Então a grande questão da nossa crítica é que todas essas manifestações tidas como espirituais, se ela não está produzindo um caráter de Cristo em nós, elas não são manifestações espirituais. Elas são produzidas pela nossa natureza humana, que é perigosa porque a nossa natureza humana ela é pecadora, ela é falha, o nosso coração é enganoso, sim, e muito, nos põe em cilada de diversas formas. E o pior, o próprio diabo, usar um termo pentecostal aqui, cirandando, né? No nosso meio, entendeu? Sim, sim. E a gente achando que aquilo é espiritual. Sim. Ok. E o que é? Vamos falar do coletivo, né, de igreja. Como que a gente consegue identificar uma manifestação espiritual no nosso culto de domingo? Nosso culto de domingo? Primeiro ela tem que ser bíblica. Porque eu tô no coletivo, tô no meio do culto. Já começa que tem que ser bíblica. Mas tem que ser bíblica. No meu quarto sozinho, eu adoro a Deus me pintando de azul e gritando Judite. Eu acho estranho? Muito. Mas aí se eu tô sem Deus, meu, vai na vaca aí. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Agora, no culto coletivo, existem certos elementos, certos critérios específicos para se manifestar um culto. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto a manifestação tem que ser bíblica. Ponto. Tô vendo um anjo e ele está dizendo que vai vir um novo livro. Cara, pelo fato de ser bíblico, mais da metade dos problemas já são resolvidos. Mais da metade. Mais da metade dos 80% se resolve. Já são resolvidos. Se você pegar só esse critério, né? Por que isso aqui é bíblico? Essa manifestação por si só ela é bíblica? Não, então você tira. Você tira. Isso aqui não faz parte, não é do elemento do culto. Sim. Então, se já começa com um parâmetro, e obviamente é o correto, de ser um culto bíblico, então essas pataquadas não podem acontecer. Não, mas não tem culto bíblico. Só existe culto bíblico. Não existe culto que não seja bíblico. Exato. Que se você faz uma reunião que não que não se encaixa no critério bíblico, não é um culto. Isso é para um outro episódio, que a gente precisa explorar mais, porque aqui já não vai dar tempo. Não, porque as pessoas acham que existe um meio termo. Não tem meio termo. Não tem meio termo, que é o que eu falei no neopentecostalismo. Então, não é cristianismo, ponto, acabou. Então, ou é culto bíblico, ou não é culto. Não existe. Sim. Então, é perda de tempo. Mas como assim é perda de tempo? Se não tem comunhão, se não tem o louvor centralizado em Jesus, na sua palavra, se não há pregação bíblica fiel à Escritura, não é culto. Não é. Você pode ter trazido cantor, você pode ter trazido pregador famoso, você pode ter trazido a companhia de teatro. Não interessa. Eu chorei. O seu choro... Eu sapateei. Não é de alguém que foi... Metade dele caiu. Não foi, o seu choro não é de alguém que foi cheio. É de alguém que é completamente vazio. Que não tem nada de Deus. Na cara não, menino. Mas Por quê? Porque não é bíblico. Não é bíblico. Então como que essa manifestação, alguém pode dizer, mas na rede social, principalmente rede social. A rede social também é terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer e eu falo também lá o que eu quero para eles. Não, mas
Aconteceu. O Espírito Santo agiu. Não agiu. Não agiu. Não houve. Porque o que você falou é onde eu acho que resolve esses 80% dos nossos problemas. É bíblico. Ele está centrado em Cristo. Cristo está sendo glorificado. Isso é manifestação espiritual. Cristocêntrico, Um culto cristocêntrico. Ele glorifica a Deus. Exato. Isso é manifestação do Espírito. E traz resultado, né? Assim, sem dúvida. Existe modificação de caráter, de vida, de cosmovisão, sabe? Você se enxerga diferente. Assim, parece que o mundo mudou, agora você tá vendo colorido. Você é do preto e branco, tá vendo colorido. Você fala, gente, né? Eu não era capaz de amar e agora eu amo. Essa é a verdadeira manifestação. Nossa, quando essas coisas acontecem. Isso é maravilhoso. Eu era irado e agora eu tenho paciência. Eu me irritava rápido e agora eu demoro para me agora eu tenho paz. Agora eu tenho não sei o quê. Apesar de qualquer outra coisa. Isso é muito legal. Eu sou depressivo, né? Depressivo e ansioso, clinicamente falando. E é engraçado que ainda há alegria da salvação. Ainda há paz com Deus. Apesar disso. Apesar da minha mente suicida, isso é muito legal. Você pensa assim, pô, mas o Espírito fala na depressão. É você querer se matar e não fazer porque você não é dono de si. Porque você tem um dono. E as coisas vão acontecer quando ele quiser. E é maravilhoso. Vou citar só o fato. É porque eu não sei quando que vai ao ar esse episódio. O pastor estava pregando, nosso pastor Olivier. E eu vendo a fala e acompanhando no raciocínio, olha, o mundo tumultuado, as pessoas como são tumultuadas, preocupadas e tantas coisas mais. E aí, o texto que ele usou, e eu parei, aquilo falou tão forte no meu coração. E eu acho que eu posso falar que, de fato, eu tive me deparei com a manifestação espiritual para mim. Quando o texto fala, todas as coisas convergem para Cristo. Eu gosto da tradução que diz concorre. Concorre, é ótimo. É como se competissem entre si para isso acontecer. E vamos chegar em Cristo, que é o texto de Colossenses, capítulo número 2. Então é isso. Então, eu vendo assim o tumulto do mundo, a agitação do meu coração, e todo mundo ouve língua estranha. Imagina o pastor Olivier falando língua estranha e sapateando. Vai me entregar um recado. Eu tenho pra mim que lá no fundo é Penteca. Eu conheço alguns, assim. E foi, aquilo lá falou assim, olha, todas as coisas convergem em Cristo. Em Cristo. E ótimo. Se e encontram nele. Trouxe paz ao meu coração. Né? Então, eu posso dizer que eu participei de uma manifestação espiritual porque aquilo me fez ver o momento de uma outra forma. Saiu diferente. Foi transformado. Cristo foi glorificado. Teve barulho? Não. E se tivesse? Não teria problema. Contanto que a centralidade fosse para Cristo. O açaí estava lá. O açaí estava lá. Ele estando lá é o que importava. É o que importava. Exatamente. Então, assim, essas são as manifestações. Que, no geral, elas são silenciosas. É porque, você quer que aconteça igual aconteceu em Atos dos Apóstolos, em todos. Não vai acontecer, porque o propósito de Atos não é criar uma doutrina em que rigorosamente todas as coisas vão acontecer daquele jeito. Não, gente, pelo amor de Deus, nem a igreja primitiva seguiu aquele padrão. Entendeu? Porque a multiforme graça de Deus não permite. Sim. Agora, é tão de Deus, obviamente, que a história do relato da cura do menino que caiu da janela e morreu, sim. Houve um milagre. Mas a naturalidade que as coisas acontecem, se fosse hoje, para tudo, vamos postar na rede social que Paulo ressuscitou alguém, que não sei o quê. Ressuscitou, senta lá e atrapalha de novo não, hein, meu? Pronto, eu preciso terminar de pregar. E vai até outro dia de manhã, como se nada tivesse acontecido. E Jesus está ali. Jesus está ali. Sim. Né? E maravilhoso. Paulo foi acusado pelos coríntios, né? Então por carta você é ousado, né? Você é brabo, né? Por carta você...
E quando Paulo está lá, o que Paulo fala? Quando eu estive entre vocês, a única coisa que me importou falar é Cristo e esse crucificado. Aí, isso é manifestação. Que traz a maior de todas as manifestações espirituais que existe, que é a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Né? Que pessoas diferentes experienciam isso de maneira diferente. Para um é chorando, levantando a mão no culto. Para outro é algo tão natural que ele não consegue pontuar a data que aconteceu. Assim, eu não sei quando aconteceu. Eu sei que é assim. Né? Mas é muito... Na minha vida foi muito, muito impactante assim, eu ver o antes e depois, sabe? Eu percebi isso internamente. Assim, a cosmovisão muda mesmo. Muda. Muda. Assim. Você olha e você vê diferente. Você reage diferente. Você pensa diferente. Fala, eu não pensaria assim há 3 meses atrás. E ela continua mudando. Sim. Né? E conforme você vai se aperfeiçoando e tudo mais. Isso é a atuação do Espírito Santo. Manifestação espiritual. Isso é Deus trabalhando em nós através do seu Espírito. Sim. Então, as pessoas não precisam ficarem preocupadas porque Deus não levantou um profeta para falar pessoalmente com ela no culto. Não precisa ficar preocupada porque ninguém revelou a oração que eu fiz. Não Cria vergonha na cara, né, meu? Cria vergonha na cara. A gente tem algo que imagino eu, os profetas se estapeariam para ter, né? Que é toda a revelação do Senhor. Toda a revelação. Escritura. Isaías. Chegar no céu, eu vou zoar Isaías mesmo, assim. Oséias, tudo. Você achou que era bom, né? Você achou que esse era o brabo? Messiânico. Deus falou que você... Quantas vezes? 50? Ele revelou o que pra você? Pra mim foi tudo. 66, uma por capítulo para Isaías. Pra mim foi tudo, Isaías. Desde o começo, aqui, ó. Até ali, ó. Tudo. Apóstolos, vocês eram bravos então? Definitiva, não sei o que, tal, que tem aqui, ó. Toda a palavra de Deus revelada. Toda palavra. Cara, isso é incrível. Assim, eu não lembro quem fala. Quer ouvir a Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir em voz alta? Lê em voz alta. Nicodemos. Augusto Nicodemos. Exatamente. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Os nossos irmãos que estão nos ouvindo, não precisa ficar preocupado se não houve choro. Se você ouviu a palavra, se você cantou os louvores bíblicos, de fato, com o sentimento que Jesus ensinou, em espírito, em verdade, para engrandecer a Deus, e você acha que só porque não houve um arrepio, a espinha ali, né, desceu o suor gelado e você sentiu alguma coisa, não tem problema. Não tem problema porque, às vezes, isso não é manifestação espiritual. E, às vezes, o reverente entrou mudo e saiu calado da igreja, mas deixou o espírito... O fariseu publicano, sabe? O cara baixava a cabeça e batia no peito, eu não sou digno. Não vou nem olhar para cima, porque eu não posso. Eu não sou digno. E você fez isso, a resposta de Jesus entre o fariseu e o publicano foi o publicano que saiu daqui justificado. Foi ele. Por quê? Porque era algo que de fato era do coração dele. Ele não esperava algo visível, algo extraordinário. O que ele queria era entregar-se completamente. Sim. E fazendo isso, mesmo que essas coisas extraordinárias não aconteçam, Deus se manifestou. Deus se manifestou. Ele está presente em nós e através de nós pelo seu Espírito. Não houve choro, não houve línguas, não houve supostamente revelação do futuro, mas Deus está lá. Deus está lá no seu Filho, em nós, através do Espírito. Deus está lá agindo no louvor, Deus está lá na oração. Deus está lá quando a gente lembra do missionário e da oferta, porque foi pedido. Do amigo. Hoje mesmo o bicho pegou comigo, tive alguns problemas e certos amigos me ligaram. Falaram o seguinte, estou pulando a bala aí e ponto. Cara, isso é de Deus demais. Cara. Isso é manifestação espiritual. Isso é de Deus demais, assim. Às vezes é um abraço, é falar, olha, você
por mais que você queira, não está sozinho, sabe? Você não está sozinho. Ouvir isso Aqui na igreja a gente tem o costume de começar o culto com um período de oração e fica passando no telão. Ore pela família, ore pela cidade, ore pelos missionários. E ao fazer isso, é Deus te usando. Sim. É o Espírito se manifestando através da sua vida para orar pelas famílias, orar pela cidade, orar pelos missionários. E daí que ninguém viu. E daí que não houve manifestação espetacular. Não importa. Mas Deus está presente ali. Eu já experimentei isso, mas era muito estranho, sabia? Nas orações de madrugada, assim, aí acorda e sentindo, eu preciso orar por fulano, cara. Preciso orar por fulano. Aí você começa a orar, Senhor, abençoa fulano. E de repente você começa a orar e eu tava assim, Pai, livra ele do acidente, Pai, do carro que tombou, protege a vida dele e tal. E depois eu falei, gente, o que eu tô falando pra Deus aqui, pelo amor de Deus? Nem sei o que eu tô orando. Eu tô com sono. Bem assim. Aí chega de manhã, eu vou falar com fulano. Oi, fulano, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Rapaz, quem que capotei o carro ontem, de madrugada? Falei, é mesmo? Isso aí, você não precisa falar, isso estava orando na sua vida. Não, eu fui de curioso, né? Falei, quando é que é? Falei, rapaz do céu, que coisa incrível. E Deus pode acontecer. Deus opera. E pode acontecer. Ao final do culto, Deus pode falar também, e mais uma vez, porque Ele falou na pregação, quando você chega para o irmão e deseja a ele uma boa semana, faz votos de bênção na vida dele, com sinceridade, sem pensar egoisticamente em ser beneficiado financeiramente em detrimento a qualquer outra coisa. Mas porque você faz isso com um coração alegre, que você realmente quer que a bênção de Deus seja sobre a vida do seu irmão. Sim. Então Deus está se manifestando. Sim. Não se iluda com essas tidas manifestações espirituais, que às vezes Deus está bem longe disso. E chegamos no final falando sobre o que nós começamos no início desse episódio. Às vezes o que parece ser de Deus não é. E o que parece que Deus não está ali é onde mais Deus está atuando. Um abraço, uma conversa. É onde Deus está se manifestando. Paz do Senhor. Grosso, né? Meu pai foi grosso. Tá triste, cara, vem a paz do Senhor. Pega na mão, não quero paz do Senhor. Chacoalha graça você. E paz, boa noite. Que bom, nossa. Quantas vezes eu cheguei zoado aqui, e aí eu ouço que bom te ver aqui, cara. Nossa, meu Deus é bom demais. Maravilhoso. E é isso. Quais são as considerações finais? Minhas considerações finais são as seguintes. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra, busque ao Senhor. E se você se encontra numa comunidade que não se enquadra na Bíblia, fuja. Fuja como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende, eu acho. Então busque uma igreja mais próxima da sua Bíblia e não necessariamente da sua casa. Você só vai saber isso, ô infeliz, se você ler a palavra. Se você não ler, você está no lugar certo, aí fica lá mesmo, não tem problema não. Mas do contrário, busque ao Senhor e busque ao Senhor junto com pessoas que também buscam ao Senhor de maneira bíblica, correta e sã. Amém. É isso. Faço as suas palavras e agradeço a todos. Deus abençoe. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Fale aí o que você achou, o que você tem achado dos nossos episódios aqui do GraçaCast. Compartilhe alguma experiência. Eu acredito que tem muito crente com muita experiência. Será? Tem bastante crente. Comenta aí pra gente ver se tem, meu. Isso aí. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.